Boa noite. Boa noite. Aleluia. Que bom, né? Podermos nos reunir ao redor da palavra. E hoje está no meu coração nós compartilharmos um pouco sobre como que o nosso coração endurecido nos atrapalha. E como que você chega a ter um coração endurecido diante da palavra de Deus? Por que que isso é importante? Porque a palavra de Deus diz que existem caminhos que parecem que são caminhos de vida, mas que o fim desse caminho é morte. E nós não queremos morrer, queremos viver para sempre. Só que um coração endurecido, ele não endurece do dia para a noite. Existe um processo. Nós vamos resistindo à palavra de Deus, nós vamos ficando indiferentes à palavra de Deus. E o nosso coração vai se endurecendo à voz do Espírito Santo. E não é isso que Deus tem para nós. Então vamos orar nessa noite, vamos agradecer a Deus, porque Ele é um Deus bom. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que Deus está aqui e que Ele ouve o clamor do seu coração. Então vamos adorá-lo, vamos dizer para Deus que nós o amamos. Aonde você estiver comigo pela internet, adore a Deus também. Fecha teus olhos, diga para Deus, verbaliza: Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Tu és a minha vida, Senhor. Tu és tudo para mim. Tu és o meu bem maior. Não existe nada maior do que a tua palavra para mim, Pai. Para mim é uma honra, é um prazer chamá-lo de Pai. Tu és o Deus que tudo pode. Tu és um Deus incrível. Tu és um Deus todo suficiente. Não existe nada que nessa noite o Senhor não possa operar, que o Senhor não possa fazer. O nosso coração tem muita gratidão. Sabemos que contigo podemos saltar as muralhas, podemos correr rápido, que é o Senhor que firma os nossos passos sobre a rocha. É o Senhor que coloca dentro de nós um canto de vitória. Nós não temos medo, Pai. A tua palavra é tão viva, ela é tão eficaz, ela é tão cortante, ela é penetrante. A tua palavra sara, a tua palavra cura, a tua palavra é libertadora. A tua palavra nos salva, nos faz andar sobre as águas. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Muito obrigada pela presença do teu Espírito Santo conosco. Muito obrigada, Pai, por cada oração atendida nessa noite, feita neste lugar. Muito obrigada, Pai, por cada oração feita neste lugar, oração atendida. O nosso coração se alegra nessa noite, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Nós temos alegria, contentamento. O Senhor é bom para nós, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. É o Senhor que nos cerca com alegres cantos de livramento. Nós podemos dizer nessa noite que Tu és o nosso bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes. É o Senhor que refrigera a nossa alma. É o Senhor que nos sara, que nos cura. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temos medo. Aquele que está conosco é poderoso para fazer sempre infinitamente mais. Tu és o provedor da nossa casa. Tu és o provedor dos nossos ministérios. Tu és o provedor, Tu és o provedor, Tu és o provedor. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Um Deus que tem nos abençoado. Um Deus que tem nos dado livramento, que tem nos guardado, que guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Nessa noite te louvamos pelo nome da nossa parentela escrito no livro da vida. Muito obrigada, Pai, porque os nossos entes queridos vão entrar no céu junto conosco. Nenhum ficará para trás. Nós cremos no poder da Tua palavra, Pai. Foi o Senhor que disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós cremos, Pai, nós cremos em Jesus, nós confiamos em Jesus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa paz, Ele é tudo para nós. E nós temos gratidão nessa noite, no poder de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Vamos pegar Provérbios?
Provérbios 28. Porque eu vejo que as coisas, elas não acontecem, as pessoas pensam que tudo acontece de repente, rapidamente. Não, é todo um caminhar. Nós caminhamos com o Senhor e você, em cada passo de obediência que você vai dando, você vai colhendo frutos da sua obediência. Provérbios 27, versículo 19. Provérbios 27, versículo 19. Lembra que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E o nosso coração reflete quem somos. Essa é a realidade. E Provérbios, que nós vamos ler agora, 27, 19, diz que da mesma maneira que a água reflete o rosto de uma pessoa, o coração também reflete quem ela é. Por isso que nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. O nosso coração tem que estar cheio com a palavra. Porque quando você falar, a boca fala do que está cheio o teu coração. Se o teu coração está cheio das coisas do mundo, é isso que você fala o tempo todo. Se o teu coração está tão aflito, é de aflições que você fala. Se o seu coração é amargo, quando você abre a boca, você fala com amargura sobre as coisas. Se o seu coração tem ranço, tem falta de perdão, é isso que você fala. Você pode não falar nos primeiros minutos da sua fala, mas se a pessoa continuar conversando com você, daqui a pouco você começa a falar exatamente tudo o que está no teu coração. Quando alguém te pergunta, ei, tudo bem? Você fala, tudo bem. Aí começa a conversar. Aí você começa a falar, ai, mas meu casamento está horrível. Ai, a minha mãe muito me persegue. Ai, eu não sei o que acontece comigo, meu trabalho, as coisas não andam tão bem. Mas não estava tudo tão bem no começo? Porque você vai falando, você vai se soltando, você vai confiando, você vai revelando o teu coração para o outro. É por isso que se você realmente encher teu coração com as palavras de Deus, encher teu coração com essa paz, de que jeito? Orando no Espírito, jejuando, meditando, adorando a Deus, fazendo a palavra ser realmente uma palavra real para você. Você vai falar o tempo todo sobre a palavra. Qualquer situação que você enfrentar, é a palavra que está no seu coração. É ela que vai te ajudar. Se você recebe uma notícia ruim, você não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia no Senhor. Então, olha só, nós precisamos saber de verdade quem nós somos em Cristo. As coisas no mundo, elas passam, as coisas mudam, estação entra, estação vai embora. O mundo caminha para a destruição, mas a Bíblia diz que nós não temos que perecer com o mundo. Nós temos promessas sobre a nossa nação. Nós temos promessas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja. E você tem que se agarrar nessas promessas. Tem que começar a pensar, mas quem é o meu marido? Não é isso que eu estou vendo. Meu marido é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Então, o meu marido é um homem de mãos santas que me ama como Cristo ama a igreja. Esse é o meu marido. É assim que eu olho para ele. Ele é o meu marido. É o retrato do que a Bíblia diz. Quem é a minha esposa? A minha esposa é uma mulher virtuosa que edifica meu lar. A minha esposa faz bem a mim todos os dias da minha vida. Essa é a minha esposa. Ela é uma ajudadora idônea. Ela não come o pão da preguiça. Ela sabe dar ordem às suas servas. Ela é honrada por mim, pelos nossos filhos. Porque a minha esposa tem veste de força e dignidade. Ela não tem medo do amanhã porque ela confia em Deus. E você se enxerga assim, você se vê assim. Nós temos que entender que Deus é o Pai do nosso homem interior. Deus não é o Pai do nosso homem exterior. O nosso homem exterior ama o mundo.
Ele tem os pensamentos dele, que não são os pensamentos de Deus. Então, nessa noite, vamos entender que precisamos encher o nosso coração com a palavra e não endurecer o nosso coração diante da palavra de Deus. Se Deus diz, Rita, perdoa minha filha, é porque Ele sabe que a falta de perdão é uma isca enorme de Satanás para mim. A falta de perdão abre várias frentes para Satanás me atacar e me destruir. Então eu preciso andar em perdão e amor. Não importa o que o outro tenha feito para mim. Isso você vai adquirindo com o seu crescimento, com o seu amadurecimento. Mas como que você consegue chegar a um ponto desse? Todo dia. Todo dia você tem um tempo com o seu Pai Celestial. Todo dia você pensa nas coisas de Deus. Você ouve as coisas de Deus. Você guarda o seu coração. Porque você sabe que é do seu coração que sai a fonte da vida. Como falou o provérbio, como falou o rei Salomão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, minha filha, o teu coração. Não deixa sentimentos pesados fazerem morada no seu coração. Porque você vai destruir a sua própria vida. Então nós andamos em amor e perdão. Não importa o que o outro tenha feito. Eu não vou pagar o mal com o mal, mas eu pago o mal com a prática do bem. Então pensa, o seu marido fala, eu te odeio. Você fala, eu te amo. Olha que chato. É muito chato. Eu acabei de falar para você, eu te odeio. Você fala, mas eu te amo. O outro fica desarmado. Comece a pensar em quem você se tornou. O diabo tem medo que você descubra a vida real e verdadeira que está dentro de você. Porque no dia que você nasceu de novo, você morreu diante da cruz. E a vida que nós vivemos hoje é a vida de Deus, de Cristo em nós. Ele está aqui, em mim e em você. Então é essa vida que tem que crescer dia após dia. Então vamos pegar Provérbios 27, versículo 19. Como eu disse, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O coração reflete quem somos nós. Então comece a pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Quem você é? Você não é o seu homem exterior. O seu homem exterior pode ser irado, ele pode ser medroso, fofoqueiro, mentiroso, mas não o seu homem interior. Seu homem interior é justo, é santo. E é nesse caminho de santidade que nós andamos. Nós sabemos as armas que nós temos para lutar. Nós não usamos armas carnais do homem exterior. Nós usamos a palavra do nosso Pai. Nós aprendemos com o Espírito Santo o poder da edificação da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos indo num caminho maravilhoso rumo ao céu. E tem que haver uma transformação dentro de nós. Nós temos que entender que somos ministros do Evangelho, cada um de nós, soldados de Cristo. Um soldado não fica enroscado com os negócios deste mundo. Ele tem um outro entendimento, uma outra visão. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa e passa muito rápido. E nós queremos chegar lá. Os dias não são bons, mas para nós, que somos filhos do Deus Altíssimo, nós temos uma autoridade sobre todas as coisas. Pega Provérbios 28, versículo 14. Essa noite eu quero falar sobre como que é ruim você não guardar teu coração e ele ficar endurecido com a rebeldia, com a sua resistência à palavra de Deus. Como que um coração fica endurecido? Todas as vezes que você ouve a palavra e você fica indiferente à palavra de Deus. Você não se importa com a palavra. A palavra para você não tem peso na sua vida.
Por isso que Tiago diz, não seja somente ouvinte da palavra, mas seja operoso, praticante da palavra. Nascemos de novo. Nós temos hoje um outro reino dentro de nós. Existe uma outra vida para você e para mim. Pensa como o diabo tem medo das suas orações. Quando você entra lá no quarto, na tua casa, e você ergue as mãos e diz, Pai, eu te agradeço pelo meu lar salvo, pela minha casa salva, meus filhos salvos, meu marido salvo. Te agradeço porque é o Senhor que tem prosperado a minha família, prosperado a minha casa. Eu te adoro, eu te louvo. Eu digo nessa manhã, eu digo nessa noite, eu digo nessa tarde, tu és o meu bom pastor, nada me falta. Quando você começa a declarar a palavra, é você, somos nós que oramos pela nossa família. Você se posiciona, você é a carta lida. O seu comportamento faz toda a diferença. Como eu disse, é chato, alguém fala, eu te odeio, você diz, eu te amo. Eu te respeito, eu tenho consideração por você. Por isso eu não vou pagar o mal com o mal, eu pago o mal com a prática do bem. Comece a pensar sobre isso. Prática do bem. Nós somos da família que anda mais uma milha, que dá outra face. A nossa família é a família da verdade. Sabemos quem é o nosso Pai Celestial. De nada teremos falta. Nunca haverá falta para você e para mim. Confiamos nele. Ele é a fonte de toda a riqueza. Ele é a fonte. É dele que nós recebemos. E aqui em Provérbios 28, 14. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Aquele que fica indiferente, aquele que se revolta contra Deus, ele vai cair no mal. E não acontece da noite para o dia. Deus está o tempo todo atrás de você e de mim, tentando te levar para um bom caminho. Então, a mentira não deve fazer parte da nossa vida. A inveja, a ira, todas as obras da carne, nós precisamos colocar em morte. Deus é bom para você. Deus não é contra você. Deus é por você. É por isso que ele te corrige, é por isso que ele diz, não faça assim, meu filho. Não fale dessa maneira, não proceda assim. Não tem aquele ditado no mundo que diz, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és? Quando os apóstolos estavam pregando, depois do grande Pentecostes, eles falavam, olhavam para Pedro e diziam, é impossível não dizer que ele não esteve com Jesus. Ele fala como Jesus, ele age como Jesus. É impossível alguém falar que você não tem andado com Deus, que você não anda com Jesus, porque você fala como Jesus, você anda como Jesus, você pensa como Jesus. Comece a pensar sobre isso. Você está ouvindo mais o mundo, os conselhos do mundo, ou está ouvindo os conselhos do teu Pai Celestial? Porque Deus tem conselhos para você em relação a casamento, criação de filhos, amigos, negócios. Você negocia como os homens do mundo que não conhecem a Deus negociam? Você é uma esposa segundo Deus ou segundo o mundo? Você é um marido segundo Deus ou segundo o mundo? Quem é você? Porque você vai refletir o seu próprio coração, o que está dentro de você, o que está enchendo o seu coração. Eu comprei uma Bíblia o ano passado e eu fiz um propósito de ler novamente a Bíblia, antes de dormir, meditar um pouco na palavra, fazer um pouco mais do que eu faço. Porque nós temos que fazer sempre um pouco mais do que você faz em relação a Deus. Se você tem o hábito de passar 5 minutos com a palavra, passe mais 5, passe 10 minutos, passe 15 minutos. Imagina você
ler a Bíblia todos os dias por 1 hora. Depois de 1 ano, o que vai acontecer com você? Todo dia você lê durante 1 hora a palavra de Deus. Se todo dia você ora 1 hora em línguas. Se você senta e permite que o Espírito Santo ore por você por 1 hora. Oração perfeita. Porque você não consegue interferir. Você não sabe o que você fala. Você não pode interromper o Espírito Santo e dizer, não, Espírito Santo, não é bem isso que eu quero. Você não entende? Então você está confiando que o seu futuro está sendo mudado durante aquele tempo. Eu sou tão convicta do que Deus fala na palavra dele, do que Jesus disse sobre os sinais acompanhando aqueles que creem em mim, orarão, falarão novas línguas, vão expulsar demônios, orarão com os enfermos. Jesus disse para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, esperem a descida da promessa que meu pai disse a Joel. Vai vir o Espírito Santo. E vocês terão poder para serem minhas testemunhas. Quando Pedro pregava na casa de Cornélio, porque Cornélio era um homem ele era um homem bom. Mas a Bíblia diz que faltava só uma coisa para Cornélio, que era o mais importante, nascer de novo. Só que ele não sabia como nascer de novo. E aí olha só como Deus olhou o coração de Cornélio. Quebrantou o coração de Pedro, porque Pedro, mesmo estando com Jesus, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, a doutrina, a lei era tão forte dentro dele, que quando numa visão ele viu um lençol branco cheio de aves, animais mortos, impuros que eles consideravam como judeus, e uma voz disse a ele, mate, coma. E imediatamente ele respondeu, não, eu não posso comer, eu não como. Nada que é impuro, imundo, eu não como. Tipo, eu sou judeu. Só que ele não era mais judeu. Ele era filho do Deus Altíssimo. E a voz disse a ele, não considere impuro aquilo que eu santifiquei, Pedro. E a visão termina, e nesse momento bate na porta, eram homens procurando por ele, dizendo, venha conosco. Cornélio te espera, mandou te buscar. Te convida a ir até ele. E Cornélio era um gentil, e judeu não entrava na casa de gentil. E aí Pedro entendeu a visão. Deus dizendo para ele, não considere impuro o que eu santifiquei. O meu sangue na cruz foi por todos, judeus e gentios. Eu morri pelo mundo inteiro. Então comece a pensar. E naquela noite ou naquele dia, não sei o horário, ou era uma tarde, Pedro pregava na casa de Cornélio. Pedro estava pregando. Está lá em Atos 10. No finalzinho de Atos 10. Começou pregando nessa noite. E de repente, o Espírito Santo veio sobre todos naquele dia. E todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo falava na boca de cada um deles. Alguém impôs as mãos sobre eles, para eles serem batizados com o Espírito Santo? Não. Qual é o critério para você orar em línguas? Nascer de novo. Pedro estava pregando salvação em Cristo. Na hora que eles aceitaram e ouviram falar do Espírito Santo, imediatamente, porque eles creram em Jesus, passaram a falar em outras línguas. Quem crê em mim fala. Quem crê em mim fala em outras línguas. Isso é prática de fé. Foi Jesus que disse. Paulo falou, eu dou graças a Deus que eu falo mais em línguas do que todos vocês. Por que o diabo odeia tanto o batismo com o Espírito Santo? Porque Jesus disse, vocês vão receber poder. Eu vou batizar vocês com fogo. Eu vou mergulhar vocês nas águas do Espírito Santo, para serem as minhas testemunhas.
e vocês vão manifestar os dons do Espírito Santo. Percebe o poder da fala de Jesus? Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar vocês não sozinhos, não órfãos. Eu vou enviar uma pessoa. Eu vou enviar a pessoa do Espírito Santo, o Espírito da verdade, para estar com vocês o tempo todo. O Consolador. Ele não mente. Você pode ter resposta, você pode ter de Deus o tanto que você quiser. Deus te ama. O diabo não quer que você descubra a verdade de quem você se tornou. Olha só, Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado, será enfraquecido de repente, sem que haja cura. Por que parece de repente? Muitas vezes, não foi só uma vez, muitas vezes, milhares de vezes, ele foi repreendido. Deus disse, não faça, não faça. Orientou, mas ele não levou em consideração, ele ficou indiferente. E de repente, quando ele menos imaginar, ele vai ser enfraquecido e não haverá cura, porque ele está tão distante, com o coração tão duro que ele não consegue ouvir a instrução. Jeremias diz, lá em Jeremias 17, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele cita o Salmo número 1, que aquele que confia no Senhor é como aquela árvore plantada junto a ribeiro das águas, que nunca para de dar fruto, mesmo nos dias difíceis. Porque pensa uma árvore plantada junto a um rio, as raízes o tempo todo, recebendo água. Ela sempre está bem, porque ela está plantada ali, em um lugar favorável. Nós fomos plantados em Cristo. As nossas raízes têm que ser profundas nele. E pode vir o que vier, você estará sempre firme, forte, saudável, dando frutos para a glória do teu Pai. Então você não é aquilo que você sente, você não é aquilo que você vê, você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Oh, aleluia! Pega o Salmo 95, volta um pouquinho. Salmo 95, versículo 10. É gostoso a gente acompanhar na palavra, porque você vai manuseando, você vai lendo junto. Aí, de repente, os seus olhos batem em outro versículo que complementa aquilo que eu pedi para vocês lerem, e você se interessa, e Deus fala com você. É maravilhoso, é fantástico. Salmo 95, versículo 10. Durante 40 anos, não foram 40 dias, 40 anos, nem 40 meses, estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Meu povo perece, Deus disse, porque não me conhece, por falta de conhecimento de quem eu sou. Deus é amor, Deus nunca vai te machucar. Deus nunca vai trazer enfermidade para você. Enfermidade é obra do diabo e Jesus veio desfazer as obras do diabo. Qual é a vontade de Deus para você nessa noite? Que você ande curado, que você ande provido, que você ande abençoado, porque você é família dele. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que você fique um segundo enfermo. Por isso Jesus foi feito enfermo no seu lugar, para nós podermos andar na nossa geração curados, sarados, livres, perdoados, remidos. Olha que bênção. 40 anos. Porque eles não conhecem os meus caminhos.
Vamos pegar Hebreus. Nessa noite eu vou terminar no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Eu vou ler algumas coisas de Hebreus. Nós somos habitação de Deus na terra. Hebreus 3, 7. 3. Hebreus 3, versículo 7. A partir do versículo 7. Eu vou pular alguns versículos. Eu vou me ater naquilo que eu estou falando nessa noite. Não endureça teu coração. Aceite a palavra de Deus como verdade. Se você não entende, diga: Deus, eu não compreendo, me ajuda. Eu quero a tua verdade. Tenha coração humilde diante de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com o reino de Deus. Como filho, como filha dele. Passe tempo com o seu Pai Celestial. Um dia você lê a Bíblia, outro dia você ora em línguas, outro dia você adora, medita. Mas faça algo. Não fique indiferente. Não ande alheio às coisas de Deus. Não fique enchendo a sua mente só com as notícias do mundo. Comece a entender que aquilo que você não vê, criou todas as coisas que você vê. Que o mundo espiritual existe, é real, é palpável. Que o diabo está colocando em prática os planos dele. Mas Deus já contou o final da história para nós. Nós não somos ignorantes do final da história. É só você ler o último livro da Bíblia. Se você ler o primeiro livro e o último livro, eles se interagem. Você lê lá em Gênesis a queda do homem no jardim do Éden. Adão fez a escolha errada. E porque ele fez a escolha errada, porque ele pecou, o salário do pecado é a morte. A morte entrou no planeta Terra e está destruindo o planeta Terra. E no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o julgamento da terra. Deus julgou ali, foi o primeiro julgamento. Disse Adão: por tua causa a terra se tornou maldita. Tudo vai perecer. Nós lemos no comecinho de Hebreus também que a terra será enrolada como um trapo de imundície e será destruída, vai pegar fogo. Tudo que Deus deu para Adão será destruído. Todo o universo, cada planeta, cada estrela, tudo será destruído. Deus criou um novo céu e uma nova terra para nós orarmos por toda a eternidade. Então não adianta você orar para a terra ter paz ou mudar o destino dela, porque já foi julgada. Mas você tem autoridade no lugar aonde você está. Há muitos anos, acho que uns 30 anos atrás, muito tempo, o meu irmão morava ainda em Jundiaí e teve uma grande enchente, uma chuva terrível ali. E um dos amigos dele dono da empresa, havia se convertido. E quando o rio transbordou, a empresa dele seria afetada, tudo ficaria inundado. Mas ele clamou a Deus. E a parede da empresa abriu um buraco. Só que você viu o rio passando, a água passava, mas não entrou na empresa. Nada, nenhuma máquina ficou inundada. Tudo ficou inundado ao redor, menos aquela fábrica. Isso é poder de Deus. E o que a Bíblia diz? Que Elias era um homem como nós, que orou a Deus e por 3 anos não choveu sobre a terra. Ele era homem como vós, como eu, como você. É a simplicidade do nosso coração. Não são palavras bonitas que Deus espera de você. Deus espera o teu coração sincero, um coração fiel, um coração que ama Deus, que se importa com a palavra de Deus. Porque Deus te ama.
Nessa noite, Deus está aqui para nos abençoar, não para nos machucar. Talvez você esteja precisando de alguma coisa que diante dos teus olhos seja impossível. Não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então vamos crer nesse poder. Vamos crer na bondade, na misericórdia dele. Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, que dia? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Foi aquilo que acabamos de ler. Endurecer o coração, mesmo vendo. Pensa, 40 anos no deserto, a roupa não envelheceu. O pé crescia junto com o sapato. Nada faltou para eles. Nada faltou. Pensa no poder de milagres durante 40 anos. E mesmo assim, o coração deles estava endurecido. Então não permita que o teu coração fique assim. Cuide do teu coração. Dê valor à palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Olha o versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Por que a incredulidade nos afasta de Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se o nosso coração é incrédulo, isso nos afasta de Deus. Porque nós endurecemos o coração. Deus diz, filha, eu sou o Senhor que te sara. Aí você diz, mas o médico falou que não tem jeito. Filha, eu sou o Senhor que te sara. Filho, eu sou o Senhor que te sara. Tudo bem, Deus, mas o médico disse que não tem jeito. Você está resistindo à palavra de Deus. Graças a Deus pelos médicos. Mas o que você faz? Senhor, a tua palavra é verdade para mim. E a tua palavra diz, verdadeiramente Cristo me curou, me sarou, levou as minhas enfermidades. Eu te agradeço porque a verdade para mim absoluta é que tu és o Senhor que me sara, o Senhor que me cura, que me abençoa. Olha a mudança da fala. Vamos encher o nosso coração com essa verdade. Olha o versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Qual é o melhor dia da sua vida? Hoje. Porque hoje você se arrepende, hoje você muda de ideia, hoje você perdoa, hoje você escolhe perdoar, você escolhe abençoar. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quem que endurece também o nosso coração? O pecado. Você vai achando que você pode dominar o pecado. Só vai chegar um dia que ele vai te destruir. Lembra daquela história do urso de Chicago, aquele lutador famoso? Ele vencia todas as lutas. E um dia ele foi desafiado por um homem, um lutador, que ele já tinha vencido há muito tempo. Só que quando ele ficou sabendo do nome de quem ele estaria lutando, qual era o adversário, ele falou, já venci uma vez, nem vou me preocupar com ele. E nem se preocupou em se preparar. Porque ele já havia vencido uma vez. Mas quando ele subiu no ringue e olhou para aquele homem, ele não era mais uma criança. Ele era um gigante. E ele perdeu a luta. Não brinque com o pecado, porque ele vai te destruir. O pecado endurece. É por isso que você não deve ficar vendo
tantas informações contrárias à palavra de Deus. É muito fácil você entender. Na minha época, eu estou com 62 anos, eu era criança ainda, mas eu lembro, você não via nas ruas pessoas se beijando, pessoas sem camisa. Nunca você via um homem sem camisa. Nem o seu pai ficava sem camisa dentro de casa. Tudo era muito... Era um outro padrão de relacionamento, de respeito. Se minha mãe recebesse alguma visita, você nem passava na sala. Você perdia a escola, perdia o compromisso, ninguém ficava emburrado. Porque a sua mãe tinha uma visita, ninguém interrompia. Podia ser a coisa mais... Ao seu pensamento, podia ser urgente, mas a sua mãe estava conversando, você nunca interrompia. A não ser que ela te chamasse. Se chegasse alguém, você sempre ficava de pé. Os lugares eram para os mais velhos. Você era o último a comer. Tinha visita em casa. Mas olha hoje como está o mundo. A imoralidade entrou na tua casa por meio da televisão. Você assiste hoje, os seus filhos assistem coisas absurdas na televisão. E vai tão cauterizando a mente que se torna normal. Ver mulheres nuas, homens nus, é normal. É praxe. Se beijando, fazendo sexo durante o dia na rua, ninguém se importa, é normal. Mas por que isso aconteceu? De tanto que você vai vendo e ouvindo. Vai endurecendo, cauterizando aquilo que é pecado. Hoje eles colocam como fosse preconceito. Não é preconceito, é pecado. Não agrada a Deus. Você vai se acostumando, você vai ouvindo músicas tão indecentes que você acha que é normal, você nem se importa, nem te incomoda mais. E você ainda compra CDs e dá de presente para as pessoas, e você é um cristão. E você não se importa, porque está na moda. Você quer dar um presente que está na moda? Você é um cristão. Você não faz assim. Você não gasta o seu dinheiro, que é santo, com essas coisas. Isso vai endurecendo você. E aquilo que é pecado, para você não é mais pecado. Sabia que em Gênesis só tinha 2 coisas depois que Adão caiu que não poderiam ser feitas. Só 2 mandamentos. Não beba, não coma sangue e não mate ninguém. E hoje você vê tantos assassinatos, você assiste, você quer ver. Aquilo que Deus abomina e fica tão normal, alguém é assassinado, você acha normal, não tem problema. Também que ele estava roubando, mereceu morrer. Não é assim que a gente pensa. Porque nós sabemos que aquela pessoa custou a vida de Jesus. E Deus quer que todos estejam indo para o céu. Eu sei que são escolhas. Cada um escolhe o seu caminho. Mas você está no seu lar, na sua geração, para impedir que milhares e milhares estejam indo para o inferno. Porque você ora, porque você se posiciona, porque você sabe dizer sim e sabe dizer não. Porque você é um bom pai, segundo o coração de Deus. Você é uma boa mãe, segundo o coração de Deus. Você é um bom filho. Comece a pensar. Não deixe o seu coração ficar endurecido com o pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, versículo 14. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje, novamente, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora,
Quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, tem coisas que estão impedindo que você receba de Deus. E uma delas é a dureza do nosso próprio coração. Então, vamos ceder à palavra de Deus nessa noite. Vamos confiar na palavra. Deus diz para você não fazer, não faça. Deus diz, perdoa. Perdoe, diga, Pai, em mim não há força para perdoar, mas eu faço a escolha de perdoar, porque eu quero te obedecer, porque eu sei que isso é bom para mim, porque eu sei que isso é bênção para mim. Eu faço a escolha de orar por aqueles que estão me perseguindo. Eu quero abençoar aqueles que estão me amaldiçoando. São escolhas que você faz todos os dias. Se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Oh, aleluia. Então vamos orar nessa noite. Comece a pensar nas coisas que você precisa mudar. Peça ao Senhor dos Senhores que te ajude nessa jornada, nessa caminhada. Diga para Deus que você o ama, que você confia nele. Diga, Deus, eu não consigo resolver essas questões na minha casa, no meu lar, no meu casamento, com os meus filhos, mas eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu entrego toda essa situação nas tuas mãos, Pai, nessa noite. Me dá o entendimento que eu não tenho. Me ajuda, Senhor, nessa noite. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós te agradecemos, Pai, porque cada oração nessa noite, cada petição é ouvida. O clamor do nosso coração chegou ao céu, chegou diante de ti. Obrigada pela manifestação de cura no nosso meio nessa noite. Aqueles que estão comigo pela internet, eles podem andar na cura, eles podem andar na provisão, porque Jesus é o provedor, porque Jesus é o curador. Obrigada por essa noite de alegria, Pai, noite de paz, noite onde nós confiamos no teu amor que é fiel, o teu amor é fiel. Obrigada pelos milagres nessa noite, Pai, milagres que o Senhor opera na área financeira, nos nossos casamentos, nos nossos filhos, Senhor. Os nossos filhos não ficam em lugares de fraqueza. O teu braço não é curto para que não possa alcançá-los. A nossa casa, Pai, a nossa casa é firmada na tua paz. Tu és o Senhor da paz, tu és o príncipe da paz. Nós te agradecemos, nós te louvamos nessa noite, Pai, pela tua fidelidade para conosco. O nosso coração é grato. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Amém? Lembrando que sexta-feira agora, dia 24, das 8 da manhã às 6 da tarde, estaremos aqui só para orar em línguas e ouvir a palavra de Deus. Então venha passar um tempo conosco, amém? Uma noite abençoadíssima para você.